Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: muitas curas e mesa farta. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, vou ler do versículo 29 ao 32. Dizem assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia aleijados, cegos, mudos, coxos e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Hoje é 27 de setembro de 2024, sexta-feira. Aproveito para desejar a todos vocês um ótimo final de semana. Bom, pessoal, hoje eu dei aqui o tema. Desculpe, pessoal, nem orei ainda, mas vou orar. Senhor, nosso Deus, Pai querido, no nome de Jesus, que estou aqui em oração, quero te apresentar a cada um dos que estão me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, como dizia antes da oração, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo muitas curas e mesa farta. Imagina você, a senhora, o senhor, uma pessoa doente, uma pessoa com limitações físicas e, além disso, com fome. É difícil, né? Então foi esse cenário que Jesus encontrou naquele dia. E pela segunda vez, ele sacia a fome da multidão, porque essa aqui é a segunda multiplicação dos pães. Esse assunto de hoje, essa leitura básica que eu li aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Marcos também registra o evangelista, no capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Então, gente, hoje eu quero falar exatamente sobre aquele que cura todas as doenças, aquele que alimenta todos os que estão com fome. Eu estou falando fome física mesmo, tá bom? Então eu me refiro à pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. A medicina, claro, respeitando toda a ciência, né, na área da medicina, ela se esforça. A medicina realmente tem evoluído muito, tem progredido, né, com as suas pesquisas, mas tem coisa, gente, que não é para a medicina fazer, com todo respeito aos médicos, mas são coisas, ou tem coisas que é para Jesus fazer, para o nosso Deus fazer. Há uma história interessante, no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 16, que fala de um rei, o rei Asa. Versículo 12 e 13 diz assim: e caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Ou seja, tem coisa que a gente vai buscar ao Senhor, e o Senhor é quem cura. Versículo 13, e Asa morreu com seus pais, ou seja, dormiu, aqui é o texto, mas morreu, e morreu no ano 41 do seu reinado. Portanto, no ano 39, ele ficou doente,
Então ficou mais 2 anos ainda com essa doença. Então a medicina é louvável, todo o papel da medicina, o que seria de nós, né, seres humanos, inclusive até dos animais, que existe a medicina veterinária, se não houvesse esses profissionais. Mas tem coisa, gente, que só Jesus faz. A fome também é algo que, como Jesus se preocupou, né, aqui com a multidão, dispensa qualquer comentário aqui desse texto base que eu li, da multiplicação dos pães pela segunda vez. Jesus se preocupou com a multidão. Deus se preocupa com o seu povo e até mesmo aqueles que nem merecem, né? O Senhor está sempre suprindo as necessidades. Houve uma época que teve uma grande fome ali em Canaã, também no Egito, mas o Egito, com a sabedoria que Deus deu a José, a gente sabe de toda a história de José, né, filho de Jacó, que foi vendido, negociado ali para o Egito, se tornou um governador. E aqui ele já é governador, quando eu vou ler. Capítulo 45 do livro de Gênesis, versículo 9, 10 e 11. Veja, tinha fome em todo lugar, mas veja o que é que José diz para os seus irmãos dizerem a o seu pai Jacó. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos e as tuas ovelhas e as tuas vacas e tudo que tens. Até os bichos iriam passar bem ali, tá? Lembrando, como já disse, Jacó, o pai de José, estava em Canaã e havia fome lá. Versículo 11, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Na profecia, ou na revelação, né, que Deus deu a José sobre aquele sonho do rei, do faraó, eram 7 anos de fome. Aqui já tinha passado 2 anos, mas ele diz, ainda haverá 5 anos de fome, segue o texto, para que não pereças de pobreza. Olha, Deus que supre as necessidades. Tu e tua casa e tudo o que tens. Então, mesmo na fome, Deus faz questão, assim como Jesus se preocupou, e Jesus é Deus, ali com a multidão, para que a multidão não fosse despedida ali, né, em jejum, com fome, para não desfalecer no caminho. Aqui o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, ele se preocupou e orientou ali José. José fez uma estratégia, ele usou muito sábia e louvável, porque as pessoas no Egito também iam lá comprar comida, né, diante dele. E isso assim, trouxe, ou levou, né, lucro para o povo do Egito, para a nação, né? E então Deus cuida da gente. Então não sei qual é a doença, né? Quero concluir agora, qual é o tipo de enfermidade, de mal que te aflige. Eu quero dizer, Jesus, ele sara tudo. É só a gente crer em Jesus, né? Aqui foram coxos, aleijados, surdos, né? Mudos, cegos. Jesus curou. E além de curar, como eu dei o tema aqui hoje dizendo muitas curas, porque foram muitas, ele também supre as nossas necessidades, ou seja, ele deixa a nossa mesa ter sempre o pão nosso de cada dia. Então, se a gente crê em Deus, se a gente nunca, né, desfalecer com a nossa fé, nós não vamos jamais passar fome. E lembrando mais uma vez, Jesus pode curar tudo. Então creia nesse Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.